Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia de Magnum Talks. É com muita alegria que a gente está aqui compartilhando mais uma noite de boas ideias. Para quem não estava aqui ontem, eu sou a Alessandra Caixeta, gestora do Habilidades para a Vida, e o Magnum Talks é uma das modalidades do Habilidades. Nesse programa, os nossos alunos, e esse ano exclusivamente com ex-alunos e educadores do colégio, vão ter a oportunidade de divulgar boas ideias. Esse programa foi inspirado no TED, originário nos Estados Unidos, onde a proposta é: se você tem uma boa ideia, compartilhe. E é isso que nós vamos fazer aqui essa noite: ouvir boas ideias, compartilhar conhecimento e nos encantar. Um beijo a todos e eu deixo a primeira palestra com vocês. Boa noite, meu nome é Antônio Teixeira, eu sou aluno do primeiro ano no C do Magnum e hoje eu vou ministrar a palestra Empreendedorismo, uma nova paixão. O empreendedorismo é um sonho. Quem nunca sonhou em ter liberdade, acordar todos os dias e fazer aquilo que gosta? Fazer aquilo com a família que sempre sonhou, dar uma boa vida. Ter liberdade. O empreendedorismo nos permite isso. Mas o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é o conjunto de nossas aptidões com a criatividade, de modo que mude a vida das pessoas à nossa volta. As nossas aptidões são aquilo que todos nós temos e fazemos de melhor. É o que nos diferencia das outras pessoas e é o que chamamos de talento. Mas eu não tenho aptidão alguma, você pode falar. Você está mentindo para si mesmo. Todos nós temos um talento que não tem explicação por quê, mas nós somos bons naquilo e fazemos aquilo com maestria. Tem que a vontade de vencer. Então, nós temos que prosseguir e acreditar no nosso potencial e juntar nossas aptidões com a criatividade para que possamos seguir no empreendedorismo e ter sucesso. Já que todos nós temos aptidões, você pode estar se perguntando: por onde devo começar? Como eu disse, o medo nos deixa incapaz. A gente às vezes deixa com que as pessoas falem da gente e o julgamento alheio nos trava. O julgamento alheio, a gente fica preocupado com isso e as outras pessoas nos impedem de fazer aquilo que a gente é o melhor. E muita gente também, isso é humano, quer estar no topo sempre, sendo que no empreendedorismo nós não precisamos estar no topo. Nós precisamos sempre subir cada degrau, um de cada vez, e com amadurecimento alcançaremos o topo. Não podemos deixar de modo algum com que o medo nós temos que confiar nelas para melhorar a vida das pessoas. Esse é o propósito do empreendedorismo. Você não precisa ser o melhor para começar, mas você precisa começar para ser o melhor. O que é o amadurecimento? O amadurecimento é a constância mais o trabalho diário. Todos os dias precisamos trabalhar naquilo que somos bons para ficar ainda melhores. E essa deixa cada vez mais maduros e aptos para conquistar coisas melhores. O amadurecimento também é a fórmula do sucesso. Muitas vezes pensamos que o sucesso é ganhar muito dinheiro de uma vez. Mas já percebeu que quando uma pessoa ganha na loteria, ela perde o dinheiro com a mesma velocidade que ela ganhou? É porque ela não tem amadurecimento suficiente para administrar tudo aquilo que ela conquistou de uma vez só. Por isso que o amadurecimento é tão importante para nós. A gente precisa entender que o caminho mais curto para o sucesso é o de longo prazo. Seguindo essa proposta do amadurecimento, é o trabalho diário que vai nos permitir fazer as coisas grandes e que sonhamos todos os dias no empreendedorismo e na nossa vida. O da noite para o dia de alguém pode ter demorado anos,
Às vezes vemos algum parente, algum amigo que do nada apareceu num bom emprego. A gente fala assim: nossa, fulano deu sorte, conquistou coisas boas da noite para o dia. A gente esquece que a sorte não existe. Fulano, por muito tempo, construiu sua sorte, trabalhou duro, com constância, amadureceu para conquistar aquilo que ele sempre sonhou. O da noite para o dia dele pode ter durado meses, anos, mas ele jamais teve sorte. O sucesso está muito ligado com as trocas temporais. O que é uma troca temporal? É sacrificar o prazer que você pode ter hoje para um benefício muito maior no futuro, que é a ideia da constância, é estar cada dia melhor. E aí você abre mão de festas, abre mão de curtir a vida hoje para ter uma coisa muito boa amanhã. Isso está errado? Não está errado, mas a gente vai pagar um preço para depois disso. É sacrificar o presente para ter o benefício no futuro. As nossas conquistas no futuro são resultado do trabalho de hoje. Então, se hoje você constrói alguma coisa, amanhã você aproveitará dela. Se você não construiu nada, você não aproveita nada. E a gente pensa no enriquecimento como o sucesso do empreendedorismo. Mas por que o empreendedorismo não é fácil e por que o empreendedorismo não é glamuroso? Porque o enriquecimento não é fácil, dinheiro não é fácil. Se dinheiro fosse fácil, nós não trabalharíamos todos os dias pensando nele ou nas coisas que podemos comprar com ele. Por isso o empreendedorismo não é glamouroso. O empreendedorismo é uma maneira, às vezes, até mais complicada de se fazer dinheiro, porque é aquela ideia da constância e do amadurecimento. Você precisa estar um pouco melhor cada dia para conquistar o dinheiro. Se você parar, você não conquista. E uma coisa muito interessante no empreendedorismo é que o empreendedor não trabalha pelo dinheiro. O empreendedor trabalha pela paixão que ele tem em melhorar a vida das pessoas com as ideias dele. O trabalho dele melhora tanto a vida das pessoas que elas pagam para ter o serviço dele, para ter as ideias dele. E é assim que o empreendedor enriquece. O enriquecimento do empreendedor acontece porque ele melhora demais a vida das pessoas que estão à volta dele. E aí você pode estar se perguntando como que você sabe que você pode estar no caminho certo, nesse caminho tão difícil no empreendedorismo, de constância, trabalho, amadurecimento. Como eu sei que eu estou no caminho certo? O empreendedorismo move dinheiro. O empreendedor move uma paixão. Quando você acordar todos os dias se orgulhando daquilo que você faz, quando você acordar vendo que a sua liberdade está sendo construída, está sendo conquistada e que você pode estar melhorando a vida da sua família e a sua vida e das pessoas ao seu redor todos os dias, você vai estar no empreendedorismo e vai estar no caminho certo. Quando você não trabalhar por dinheiro, mas trabalhar por amor, por aquilo que você faz. Como eu disse no começo, o empreendedorismo é um sonho. O meu sonho é poder construir um futuro melhor para o Brasil, de modo que eu impacte as pessoas que estão à minha volta. É deixar com que minha luz ilumine a luz das pessoas que estão à minha volta, para que elas possam progredir também. O empreendedor precisa mudar as pessoas. As pessoas são mudadas com as ideias do empreendedor. E pessoas mudam o mundo. Vamos entrar em contato? Essas são as empresas que eu criei ao longo desse ano. A Brigadeiro Sor e a TSN Empreendedorismo. Eu espero ter te impactado hoje com a ideia do empreendedorismo. Lembre-se, o empreendedorismo move dinheiro, o empreendedor move uma paixão. Obrigado. Só um minuto.
Olá, meu nome é Mariane Souza, eu sou gestora de marketing do Colégio Magnum, sou especializada em marketing e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o consumismo infantil. A Alice é uma criança e a Alice todo dia de manhã ela comia o mesmo cereal. Em um dia específico ela acordou e durante 40 minutos ela chorou muito e fez muita birra, porque naquele dia ela queria comer um cereal do Bob Esponja. A mãe dela não entendeu aquele comportamento, o pai dela também não entendeu, mas na verdade a Alice ela estava sendo influenciada pela publicidade infantil. A publicidade infantil, ela faz o quê? Ela desperta o desejo no consumidor. A publicidade, por que ela faz focada nas crianças, né? Quais que são os objetivos da publicidade ao impactar crianças? Ela pode incentivar o consumo atual dessas crianças, ela pode moldar o consumo delas pensando no futuro e ela pode formar a opinião dessas crianças através dessa publicidade. Como que a publicidade ela pensa sobre as crianças, né? Acaba que a criança, né, segundo as pesquisas, ela influencia em até 80% das compras da família, sendo dessas compras, né, 92% dos produtos alimentícios são influenciados pelas crianças, 86% dos brinquedos que as famílias compram, 57% das roupas que as famílias compram. E essas escolhas que as crianças fazem são 73% influenciadas pelas mídias televisivas que essas crianças assistem. E qual que é a ciência por trás disso? Para a gente estudar um pouco sobre como que a publicidade ela se relaciona com a criança, como que essa publicidade infantil impacta esse universo, a gente fala um pouco sobre neuromarketing, que é a parte do marketing que ele mistura antropologia, psicologia, biologia e neurociência para estudar o que tem por trás do comportamento humano, o que a gente pode criar de estratégias, de padrões e de ações para que eu influencie o comportamento das pessoas a ponto dela realizar uma compra, a ponto dela consumir um produto ou serviço. O neuromarketing, ele busca entender a lógica por trás das decisões de compra, por que uma compra é realizada, né, através do impulso, de um desejo, qual que é a motivação por trás de uma compra de uma criança, né, ou de uma pessoa. Ele vai estudar a reação neurológica, né, qual que é o sentimento, qual que é a reação física que a gente tem através de um anúncio publicitário, através de uma visita a um mercado, através de uma exposição a uma tela, a uma cor específica. Então, através da ciência, né, do neuromarketing, faz esses estudos e aí ele se beneficia desses resultados para poder criar estratégias de influenciar novas compras, de influenciar comportamentos para poder a publicidade se beneficiar aí de novas compras e influenciar o consumo das pessoas. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que pensar assim, né? Nós temos o nosso corpo e a nossa mente. A nossa mente, ela pode ser dividida bruscamente aí entre a mente, a parte consciente e o subconsciente. A nossa parte afetiva, as nossas memórias, as nossas conexões emocionais, elas são guardadas no nosso subconsciente. E acaba que através do neuromarketing, a publicidade ela já entendeu que é muito mais eficaz você promover uma compra, um relacionamento entre uma marca e uma empresa através das emoções. Então, é muito mais importante você impactar o subconsciente das pessoas do que o consciente. Então, por isso, hoje, a gente vê as marcas criando relacionamento com as pessoas.
delas, não só vendendo benefícios, vamos dizer assim, práticos, né? Eu sou o mais barato, eu sou o produto mais firme, o produto mais duradouro. Às vezes eu sou o produto mais consciente ecologicamente. Então, essas estratégias que elevam a parte subconsciente aí, elas vão impactar, inclusive, na relação com as crianças. E qual que é o problema disso? O que a gente tem que pensar dessas relações? Quando a gente fala das crianças, a gente está falando de seres que ainda não foram formados totalmente, inclusive fisicamente, né? A nossa parte cerebral, o córtex frontal, que é a parte em que é criado e determinado o nosso julgamento crítico, ele só é totalmente formado após os 20 anos de idade. Então, se esse ser ele ainda está em desenvolvimento, se essa criança ela ainda está em desenvolvimento e está sendo exposta a publicidade sem filtro, está sendo expostas aí a momentos em que ela não consegue discernir o que é uma necessidade, o que é o desejo, se ela realmente precisa daquele produto ou se aquilo é mais uma coisa supérflua ou não, isso vai, inclusive, impactar na sua criação de personalidade, na sua percepção de mundo e na construção, né, na construção moral dela. Então, quais que são os impactos disso para a criança, né? É muito nocivo, né? A gente deixar uma criança ser diretamente impactada pela publicidade infantil, porque ela ainda não consegue ter essa percepção e essa diferença entre o que é necessidade e o que é desejo. O exemplo que eu dei da Alice, quando ela chora e esperneia, porque para ela o cereal do Bob Esponja, ela precisa daquele cereal. É como se fosse uma necessidade física. Ela não entende que aquilo para ela é um desejo, que ela poderia suprir com outro produto qualquer, que aquilo foi implementado por um comercial que ela viu, por um exemplo que ela viu em um papel ou coisa do tipo. Então, uma criança que é impactada por isso acaba acarretando para ela problemas nesse sentido, né, que ela não consegue perceber essa diferença. Então, o que pode acontecer aí ao longo do caminho, né? A exposição à publicidade infantil, ela acaba acarretando aí a longo prazo problemas relacionados à obesidade infantil, o consumo precoce de cigarro e álcool, estresse familiar, a erotização precoce e a banalização da violência. Porque o que a gente tem que pensar? Mari, mas não existem órgãos que fazem a averiguação das publicidades para que elas sejam adequadas às idades? Existe classificação etária nos programas televisivos? Sim, gente, existe. Mas também existe a questão de, hoje em dia, a legislação ela existe, mas também a averiguação, a questão de como é que chama? De conseguir verificar todos os programas, todo o acesso que a gente tem por conta da internet é um universo muito grande. Então, às vezes, as crianças estão tendo acesso a conteúdos que a gente não consegue verificar a todo tempo e a todo momento. Então, os órgãos legais, eles tentam fazer a parte dele, mas nem sempre eles têm o poder total. Então, entra também aí a percepção de como a família tem que atuar nesse contexto para que a gente, pelo menos, tente restringir aí esse impacto no âmbito familiar. Como que a publicidade vai agir aí para tentar impactar essas crianças, para tentar fazer com que essa publicidade chegue até elas? A gente tem os comerciais tradicionais, que aí eles vão estar, né, dentro dos desenhos infantis, comerciais, né, na televisão aberta e etc.
A gente tem exposições de produtos, e aí a gente vê nos supermercados, os produtos infantis, eles são colocados nas alturas ideais para que as próprias crianças peguem e mostrem aos pais que elas querem aqueles produtos específicos. Um problema, né, muito grave aqui, que eu trouxe um destaque para isso, é a questão do merchandising no YouTube. Existe o YouTube Kids, que é a versão do YouTube que seria mais própria para criança, porque ele restringe o conteúdo, é um conteúdo mais adequado, já com filtros para as crianças, só que ele vai liberar conteúdos que os próprios criadores colocaram como adequado para crianças. Só que a gente tem vários criadores de conteúdo que criam conteúdos para crianças, que mostram jogos, mostram desenhos, mas ali eles estão criando desejos de consumo, estão criando desejos de novas compras, né? Um exemplo clássico disso, a gente tem aí os famosos unboxing, quando as crianças elas ganham novos brinquedos e elas gravam vídeos abrindo esses novos brinquedos. Esses vídeos têm milhões de visualizações. Esses novos brinquedos que eles abrem, né, as próprias marcas mandam esses brinquedos gratuitamente e eles vão divulgar isso. Eles ganham para divulgar isso, e isso acaba tornando uma forma da marca ganhar dinheiro e incentivar o consumo infantil. A criança de 6, 8 anos que está assistindo aquilo, ela não consegue ter a percepção que o outro coleguinha que está do outro lado, que a família dele recebeu para ele estar fazendo aquilo. Então, é muito complicado a gente liberar um YouTube para uma criança só porque é um YouTube Kids, só porque o assunto que está se falando é um jogo infantil. A gente tem que ter um filtro maior sobre isso. Então, eu trago aqui o que os pais poderiam fazer, né, nesse caso. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que limitar, sim, o uso de telas e verificar o que está sendo assistido. A depender da idade, esse limite ele tem que ser mais restrito. A gente precisa auxiliar os filhos, a partir de um certo momento, a perceber como que a publicidade influencia a nossa rotina, influencia os nossos gostos, as nossas preferências. A gente precisa acompanhar e fazer com que os filhos reflitam sobre o que eles estão assistindo. Eu acho que proibir é muito difícil no universo de hoje, né? Às vezes você tenta proibir dentro da sua casa, mas ele vai ter acesso na escola, no celular do amigo. Então, é muito melhor você criar dentro do seu ambiente um espaço para diálogo e reflexão. Então, pensa comigo, se ao invés de você proibir que ele assista o vídeo de um youtuber mirim falando sobre um brinquedo, se você refletir com ele, por que aquele brinquedo custa 10 vezes mais caro que o brinquedo que ele tem? O que aquele brinquedo novo vai trazer de benefício para a rotina dele? Por que aquela pessoa está falando sobre aquela roupa, sendo que não combina com o estilo de vida dela? Quando a gente fala de consumismo infantil, a gente traz reflexão sobre os nossos comportamentos. O consumismo não é só infantil, é um consumismo como um todo. Não adianta a gente corrigir as crianças se a gente não corrigir o nosso comportamento. Então, né, as famílias, a sociedade como um todo, tem que pensar que a construção das personalidades das crianças, a construção dos valores e dos princípios delas, partem das construções dos nossos valores e dos nossos princípios. Então, não adianta a gente tentar que eles não caiam nas armadilhas criadas pelas publicidades, sendo que se a gente também caia nessas armadilhas, se a gente também não consegue refletir sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel na criação desses valores e desses princípios. Na verdade, né, eu falei sobre um pouquinho aí, né, do universo do consumismo. Eu queria agradecer, meu nome é Mariane. Quem quiser contactar comigo, eu estou à disposição.
Boa noite a todos. Eu sou o Vinícius, conhecido também como Vinícius Moura, mas mais conhecido ainda como Vini Bios. Um prazer muito grande, né? Eu costumo dizer que esse período de isolamento, esse período de pandemia, ele tem gerado muitas perdas, mas também muitos ganhos, né? E um dos ganhos é a nossa participação dessa vez, né? Os educadores também online, podendo contribuir e, quem sabe, trazer um pouco mais de conhecimento, de informação, de orientação, como a gente tem acompanhado nesses 2 dias até o momento. Espero que eu consiga manter aí o belíssimo nível das apresentações. Eu vou falar hoje sobre um tema científico, e o tema científico está relacionado a um cientista que poucas pessoas conhecem. O meu tema é William Crookes, e aquele que fotografou, que teve uma experiência muito própria, muito particular, dentro do contexto da espiritualidade e, ao mesmo tempo, no campo científico. Está compartilhando? Sim. Muito bem. Mas não está no primeiro slide. Isso. Pronto. William Crookes. Fotos de espírito unindo ciência e fé. Se você chegou até aqui acreditando que ciência e fé não se misturam, então esta apresentação pode lhe trazer novas ideias. Este é um dos objetivos da minha participação no Magnum Talks deste ano. Apesar de todo o histórico, de todo o currículo de William Crookes, nascido em 1832, falecido em 1919, poucas pessoas, nem tantas, conhecem a contribuição científica deste sábio, deste físico, deste químico, deste astrônomo, deste matemático e deste também pesquisador, vamos dizer, num campo muito delicado, envolvido, né, e relacionado à espiritualidade. Descobridor do elemento tálio e inventor do radiômetro. Você sabia que o feixe de luz usado como base para a criação dos primeiros monitores e telas de televisão é resultado do trabalho de um químico? Então, vocês mais novos provavelmente não conheceram a televisão que era chamada, né, de maneira vulgar, de televisão de tubo. Para carregar uma televisão de tubo correspondente, por exemplo, a uma TV hoje de LED de 24 polegadas, precisava pelo menos de 2 braços, vezes 2, né? Vamos dizer, 2 pessoas muito fortes para poder carregar, porque essa televisão ela era de um peso impressionante, por causa exatamente desse modo como ela funcionava, a base desse feixe de luz que percorria muitas partes internas e gerava ali, vamos dizer, o que seria hoje os pixels, né? Os pontos de luz para a gente poder enxergar. Então, William Crookes, para fazer já uma breve introdução, ele está relacionado ao que nós hoje sabemos e conhecemos como a evolução da televisão e, é claro, a evolução da comunicação também. Também foi ele, William Crookes, que estudou os raios catódicos. Eu vou te explicar que tem a ver com as primeiras televisões inventadas. Mas o currículo de William Crookes é muito vasto, ele é muito amplo. Vejam vocês que aos 20 anos de idade, ele já havia publicado importantes trabalhos sobre a luz polarizada. Produziu trabalhos sobre espectros luminosos dos corpos celestes, por isso que ele tem grandes contribuições na astronomia.
Ele inventou o fotômetro de polarização e o microespectroscópico. Escreveu diversos trabalhos de química, autor de um tratado de análise química tornado clássico, importantes pesquisas em astronomia, enviado pelo governo inglês a Oran para estudar o eclipse solar, versado em medicina, higiene pública e em ciências naturais. Descobriu um processo de amalgamação metálica por meio do sódio, hoje um processo largamente aplicado para a extração do ouro. E descobriu nada mais, nada menos que um elemento químico, um novo corpo metálico, o tálio. Fez conhecer o estado radiante da matéria, o qual permitiu a descoberta dos raios Roentgen, tão útil para a fotografia que se chamou fotografia do invisível. Ou seja, o trabalho desse eminente cientista foi o precursor de nada mais, nada menos do que os raios-x. Vejam a importância, né? Às vezes a gente precisa de um momento como esse, do Magnum Talks, e outros momentos, né, com conteúdo, com conhecimento, para a gente ter um tempo para poder imaginar e sentir. Vocês já imaginaram a vida hoje sem um raio-x? Vocês já imaginaram uma fratura? E tantos outros exames, né, de imagem, né? Hoje a gente generaliza e diz que são exames de imagem, que não exige nenhuma invasão, né, do organismo, não precisa perfurar a pele, sem dor, com conforto. Então, claro, seguindo os protocolos de segurança, afinal de contas, a gente utiliza a radiação. E foi a radiação o tema principal da vida científica de William Crookes. Vocês viram que ele foi um dos grandes idealizadores dos raios catódicos dentro de um experimento chamado tubo de Crookes, mas que também entrou para a ciência como ampola de Crookes. Tem aí um esquema, aqui a gente vê basicamente como que funcionava. Uma lâmpada de gás rarefeito, ela demonstrava a geração de luminosidade através de aceleração de elétrons. Então nós temos aqui um polo, considerado aqui o polo negativo, o polo positivo, cátodo, o ânodo, e o segredo dessa ampola de Crookes é que ele gerava aqui dentro uma pressão negativa, e essa pressão negativa fazia com que a passagem do elétron, por meio de uma diferença de potencial, como a gente vê aqui, provocasse a emissão de luz. Então essa é conhecida a ampola de Crookes. O ar rarefeito, então, era submetido a um vácuo e a corrente elétrica. Bom, como os raios eram emitidos pelo cátodo e atravessavam o tubo buscando o ânodo, esses raios emitidos pelo cátodo foram batizados de raios catódicos. Agora também já fica mais fácil, na minha apresentação, você entender qual a relação dos trabalhos de William Crookes com a televisão de tubo, né? Porque eram por esses tubos que a luz era produzida e a imagem era, então, formada. Até hoje, William Crookes é muito reverenciado. Peguei essas duas postagens do ano passado, 5 de novembro de 2020, Conselho Federal de Química, a rede social, reverenciando o que eles chamaram aqui de um dos cientistas mais respeitados do século XIX. Ele foi fundamental para o estabelecimento da investigação científica. Ao fazer uma análise espectral de resíduos de minerais, ele descobriu um novo elemento químico que batizou de tálio, do grego talos, ramo verde, por causa da cor esverdeada do seu espectro. Não é interessante a gente aprender, né? Provavelmente muitos estudantes, uma curiosidade, né? Ficam pensando, por que se dá nome, né, a elementos químicos, baseado em quê? Então aqui a gente viu uma referência à cor esverdeada do seu espectro luminoso. Bom, agora vamos chegar na parte
que vai nos fazer pensar um pouco sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre a nossa essência e como que a ciência se aproxima frequentemente da espiritualidade e, no caso, da fé. Vou apresentar para vocês, então, alguns personagens dessa etapa biográfica de William Crookes. Esse cientista, amigo de William Crookes, participou das reuniões em que um espírito foi fotografado. Então, ele começou a participar em início de maio de 1871. Era um grupo formado pelo próprio William Crookes, William e Walter Crookes, irmãos do cientista, ambos auxiliares químicos de Crookes, e ainda por Sir William Huggins, físico e astrônomo, ex-presidente da Royal Society e advogado. Participavam também outras pessoas convidadas. Todos os episódios, todos os fatos, todas as etapas da experimentação de William Crookes, ele condensou num livro. E nesse livro ele descreve os critérios que ele utilizava para fazer toda a experimentação e até mesmo as pessoas que participavam em cada reunião em que estava presente essa mulher, Florence Cook. Nasceu em 1856, numa família modesta, possuía 2 irmãs e Florence Cook tinha uma habilidade mediúnica, uma predisposição mediúnica de favorecer o intercâmbio entre vivos e mortos. Ela tinha 15 anos de idade quando se apresentou a William Crookes. E o momento em que ela faz isso é um momento de extrema angústia e ao mesmo tempo de coragem, porque ela estava sentindo a presença do espírito, ela estava sentindo a influência dele, estava afetando o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, ela conversava com esse espírito e ela estava sendo tratada, logicamente, como uma pessoa demente, uma pessoa com distúrbios psicológicos. Mas ela procurou o William Crookes pedindo ajuda para que ele investigasse o que se passava com ela. E aí ela serviu de medianeira, né? Por isso que recebe o nome os médiuns, como a gente conheceu, por exemplo, o Chico Xavier e tantos outros que existem, talvez não conhecidos por nós, mas ela permitiu que a fotografia acontecesse. De quem? Desse espírito, de nome Kate King. Durante muito tempo, então, o vulto de Kate King foi entrevisto por Florence Cook, quase diariamente. Imagina o que é isso. Naquela época, nós estamos falando de século XIX, início do século XX. Mais tarde, as suas materializações tornaram-se mais perfeitas. E ela começou a ser uma frequentadora, durante 3 anos, habitual da casa da família da médium, da família Cook. Aqui nós já temos, né, na lateral aqui, uma fotografia de William Crookes com o espírito de Kate King. Aqui a gente já começa a perceber até que ponto chegou essa experimentação. E o William Crookes não podia faltar como personagem. Ele nasceu, então, em Londres, no dia 17 de junho de 1832. Foi um pioneiro, figura proeminente no mundo científico, um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores de fenômenos dessa natureza. Por que corajosos? Porque ele também sofreu perseguição e foi ameaçado ser expulso da Royal Society de Ciências inglesa, porque ele estava, na verdade, abalando as bases mais ortodoxas, mais conservadoras daquele momento, o que é natural e até hoje acontece. A rainha Vitória concedeu a William Crookes o título de Sir, que é um título de muito reconhecimento, como um prêmio, uma valorização dos seus méritos enquanto cientista. Ele ocupou a presidência da Sociedade de Química, da Sociedade Britânica, da Sociedade de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenheiros e Eletricistas.
Aqui nós temos duas fotografias, eu não posso dizer que elas são originais, mas elas são, na verdade, vamos dizer, cópia das fotografias que o William Crookes obteve. Ele fala no seu livro que algumas das fotografias foram de qualidade muito inferiores, outras nem tanto, e algumas excelentes. E essa aqui é o que ele considera uma fotografia muito destacada, muito fácil de perceber as feições, né, a fisionomia do espírito. Eu já adianto para cada um de vocês que estão vendo o trabalho científico de William Crookes, que nós não estamos falando de ressurreição. Nós estamos falando de materialização, né? Para isso, pelo que eu conheço, existe uma liberação de um fluido da médium Florence Cook, e esse fluido é como se ele vestisse o espírito. Então a gente precisa reconhecer que a matéria, ela se apresenta de variadas formas e de variadas densidades, né? Se a gente for pensar bem, o fluido elétrico é um fluido, o fluido magnético é um fluido, né? Que se expande, que se contrai, o próprio ar é considerado um fluido. E a gente percebe, por exemplo, a água, que quando está no estado gasoso também é um fluido, e que se condensa, tornando-se líquida, e no estágio mais condensado ainda, ela se encontra no estado que nós chamamos de estado físico sólido. É a mesma substância em 3 estados diferentes. No caso, então, da fotografia do espírito, o que nós temos? Nós temos um corpo espiritual que é invisível, e nós temos a utilização do fluido daquela moça, da médium, para como se fosse compor, como se estivesse preenchendo os espaços do espírito, dando então uma possibilidade de que qualquer um pudesse ver. E que inclusive podia ser palpável e podia ser fotografável. Então nós precisamos agora, nesse momento, refletir um pouco sobre esta pergunta. Qual é a relação entre ciência e fé neste episódio biográfico de William Crookes? Eu, como cientista, sou biólogo, eu digo para vocês que toda a minha trajetória como cientista, principalmente nas minhas idades iniciais como biólogo, eu sempre achei que ciência é, no fundo, uma questão de fé. Por quê? Porque fé e ciência têm algo em comum, a incerteza. Tem muitas pessoas que acham que a ciência é certeza. Nós estamos vivendo uma fase agora que a gente está percebendo isso, né? Cada vez que os maiores estudiosos, os maiores referências de pandemia, de vírus, de todos esses aspectos, eles falam, eles sempre revelam o desconhecimento. Então a gente desconhece, aprende, né? E o fato da gente nunca ter visto o espírito não quer dizer que ele não exista, porque a gente também não vê a gravidade, a gente não vê a eletricidade, a gente percebe, a gente sente, e isso interfere na vida da gente. Eu acredito que os espíritos não existam para ser vistos, né? Eles estão numa outra realidade, mas eu não posso negar que imagens como essa, fotos como essa, nos lembram dos nossos espíritos, né? Nós que temos uma relação católica, dos nossos santos, dos anjos, né? Lembra Maria, Mãe Santíssima, sendo visitada pelo anjo Gabriel? Os espíritos existem. A gente acredita na imortalidade da alma como católicos. E isso é muito importante, porque nós, às vezes, lamentamos e sentimos uma dor muito forte quando alguém se afasta de nós. Nessa pandemia, quantos se afastaram? E aí a gente pode, com base na ciência, acreditar. O que eu vou chamar agora de fé científica. O que é uma fé científica? É acreditar que a investigação, que os equipamentos, que a tecnologia podem revelar muitas coisas para o nosso bem-estar, mas podem fortalecer em nós também a nossa fé religiosa, a nossa espiritualidade, a nossa certeza na imortalidade da alma. Que vocês tenham gostado, espero que sim. Qualquer dúvida, eu deixo aqui também um contato, um e-mail pessoal,
para que a gente possa trocar ideias, para que você possa me dar um retorno, se desejar. E, mais uma vez, muito obrigado à coordenação, à direção da escola, por esse ano permitir que também os educadores participem. Boa noite a todos e muito obrigado. Até a próxima oportunidade. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faglione, sou ex-aluno do Colégio Magnum e vou apresentar para vocês, ministrar a palestra sobre a importância dos investimentos para a vida financeira estável. Então, só introduzindo mais um pouco sobre mim, como eu disse, eu formei em 2020, ex-aluno do Colégio Magnum, diretor da CIMA e diretor de esportes do Grêmio Magnum, ex-integrante e capitão da equipe de handebol do Magnum. Estou cursando Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia. E, além de investidor, eu sou entusiasta do mercado financeiro. Então, vamos lá. O que é investir? Muitas pessoas podem pensar que investir é poupar dinheiro, que é guardar dinheiro, mas não. Na verdade, investir é realocar parte do seu dinheiro, né, do seu recurso monetário, em algum ativo. Só explicando rapidinho a diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que vai te gerar retorno financeiro, ou que pelo menos tem um objetivo disso. E passivo é aquilo que, no fim das contas, acaba tirando o dinheiro de você. Enfim, investir é você realocar dinheiro, poder monetário, num ativo, com o objetivo dele te gerar frutos. Do mesmo jeito que você investe em conhecimento, por exemplo, através de livros, cursos, você compra um livro, compra um curso, ou às vezes não gasta dinheiro, mas tempo assistindo uma aula, porque você acredita que depois dessa aula você terá mais conhecimento do que você tinha antes. O mesmo vale para investimentos monetários. Como eu disse, poupar não é investir, porque poupar, quando você guarda dinheiro, você não guarda dinheiro com o objetivo de que no futuro você tenha mais. Só que você não tenha gasto tanto que você poupou. E, por cima de tudo, poupança não é investimento. Tudo bem, a poupança rende um pouco ao ano, rende 0,5%, 1%, varia essa taxa, mas esse rendimento é tão baixo que é menor do que a própria inflação. Então você está deixando de perder um pouco de dinheiro. Mas é uma rentabilidade tão insignificante que não é contabilizado como investimento. Então por que você deve investir? Tem três pilares principais. O primeiro é economizar tempo. O segundo é uma segurança financeira futura, uma estabilidade financeira futura. E o terceiro é a possibilidade de ascensão financeira. Existem pessoas que passaram Existem pessoas que passaram de, assim, pessoas que tinham uma condição normal para virarem milionárias por causa do investimento. Então, como eu disse, economizar tempo, segurança financeira futura e ascensão financeira. Tempo é dinheiro? Sim, mas não daquele jeito retrógrado que as pessoas já ouviram falar, que você tem que trabalhar enquanto eles dormem ou coisas do tipo. Deixa eu explicar para vocês como que o tempo pode ser considerado dinheiro. Vamos supor que você tem um salário de R$ 1.600 por mês, o que dá R$ 400 por semana. Você trabalha 40 horas semanais, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, fazendo essa divisão de R$ 400 por semana por 40 horas semanais de trabalho, cada hora sua trabalhada, você ganha R$ 10. Eu trouxe dois produtos que são produtos caros, obviamente cada um dentro do seu nicho, e que estão um pouco na moda, assim, por assim dizer. O copo Stanley, que é um copo térmico, ele vale R$ 200, né, o valor do produto. Ou seja, com aquele salário que eu coloquei na tabela para vocês, você teria que trabalhar 20 horas para conseguir comprar um copo daquele, ou seja, metade da sua semana equivale àquele copo. E já o iPhone 11, que o valor dele é de R$ 4.000 em média, você teria que trabalhar 400 horas. 400 horas daria mais de um mês de trabalho. Na verdade, 2, considerando que você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. E isso considerando que você não gasta nada, nem com comida, nem com conta, água, nenhum outro tipo de gasto. São 400 horas dedicadas ao valor desse iPhone. Então, o que acontece? Como que o investimento vem para economizar tempo? Você tem 3 possibilidades de aumentar o quanto você ganha. Trabalhando mais, por mais tempo no mesmo emprego,
Só que não é humanamente possível, mas imaginando que o máximo que você conseguiria é trabalhar 24 horas por dia, deixar de ganhar R$ 80 por dia para 240. Só que é impossível fazer isso. Ou a segunda opção é você mudar de emprego, um emprego melhor em questão de pagar mais, né? E essa relação salário-hora aumenta. E a terceira é investir. Como que investir vai economizar tempo? Porque, obviamente, você vai ter que gastar, não é realmente gastar, né? Mas você vai ter que realocar parte do seu dinheiro em um investimento, e caso ele venha a ser lucrativo, ele vai ter rendido para você enquanto você pode estar dormindo, trabalhando, comendo, enfim, fazendo outras coisas. Então, é meio com que o seu dinheiro estiver trabalhando paralelamente ao que você está fazendo. Ele não se encontra na mesma linha de tempo que você. Dessa maneira, você consegue economizar tempo, porque você não precisa nem trabalhar por mais tempo, nem tentar encontrar outro emprego que vai trazer outras consequências, outros desafios. Então, é por isso que investimento economiza seu tempo. E sobre a segurança e a ascensão? A gente tem esse gráfico da esquerda, em branco, onde tem 4 tipos de investimento e o dólar. Investir em um câmbio, né, em uma moeda cambial, não é investimento, na verdade, né? Então não é investir. Só está aí para quesitos de comparação. O que é diferente você se investir em um ativo dolarizado. Por exemplo, uma ação da Apple, que é uma empresa que está listada na Bolsa Americana, você, além de estar investindo nessa ação, ela varia com o câmbio do dólar. Então você está dolarizando o seu investimento. Mas investir em dólar em si, comprar dólares, não é investimento. Então temos os outros 4: ouro, tesouro, renda fixa e ações. Como vocês podem ver, esse gráfico vai de 1802 até meados de 2002. E todos os tipos de investimentos se mostraram rentáveis ao longo do tempo. Quase qualquer faixa que você pegar, qualquer faixa com um grande espaçamento, você consegue ver que todos os investimentos foram rentáveis. Por exemplo, de 1982 até meados de 2002, em ações, as pessoas ganharam dinheiro. De 1962 a 1982, em renda fixa, as pessoas ganharam dinheiro, que a renda fixa funciona um pouco diferente. Mas, como você pode ver, se manteve. Então, todo tipo de investimento se mostrou muito rentável com o tempo. Por isso que é uma segurança financeira. Porque caso você tenha conhecimento e caso você escolha os melhores investimentos, não necessariamente os melhores dos que mais rendem o tempo inteiro, mas, na verdade, aqueles que você sabe que vai ser assertivos, você, no fim das contas, vai lucrar. Não significa que você vai acertar todas as operações. Ninguém acerta, ninguém tem bola de cristal. Mas você vê que, no fim das contas, você é lucrativo. E sobre a ascensão financeira? Esse gráfico da direita é um gráfico do Bitcoin, a criptomoeda mais antiga que tem, em que o valor mínimo dele é de $2,20 e o valor máximo é de $64.995 por unidade. Esse valor bateu agora no início de 2021, de $64 mil. Supondo que em 2012, com o dólar a 2 e pouco, então, se você tivesse investido $100, o que daria em média 200, R$250, a um preço de $3,30 por unidade de Bitcoin, hoje em dia você teria 30,3 Bitcoins. Em 2021, final de 2020, início de 2021, esses mesmos 30,3 Bitcoins equivaleriam a $1.969.545, o que hoje, com o dólar a R$5, daria em média 10 milhões de reais. O que você pode tirar disso? A pessoa, em 8 anos, saiu de um gasto de 200 e poucos reais, que é um gasto alto para a realidade brasileira, mas possível para um número até que considerável de pessoas, se abranger o mundo inteiro, principalmente, e saiu de 200 e poucos reais para milionário, para ter uma dezena de milhão. Isso é uma ascensão financeira e econômica muito grande, que pode transformar a vida de várias pessoas, pode garantir uma aposentadoria extremamente saudável, pode garantir compra de vários imóveis, de carros, enfim, cada pessoa tem seu objetivo.
mas é visível como um investimento pode transformar a sua vida. Obviamente que investir no Bitcoin lá em 2012 era extremamente arriscado, porque ninguém sabia qual era a tecnologia, mesmo que hoje em dia o Bitcoin tenha se mostrado um ativo extremamente fundamentado. Mas é daí que vem a parte de... Opa, passei sem querer. Aí que vem a parte do conhecimento. Como vocês estão vendo, em todo slide está escrito ali em cima, o risco vem de não saber o que você está fazendo. Buffett. Buffett é o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, o que se provou através do tempo como o melhor investidor, não porque ele tinha uma bola de cristal que acertava todos os melhores investimentos com as maiores rentabilidades, mas porque ele conseguiu, com conhecimento, com paciência, acertar bons investimentos, investir em bons ativos. E daí que vem, relacionando ao Bitcoin, a parte do risco. Porque quando você tem conhecimento, você consegue minimizar o seu risco. Então vamos lá. Falei muito sobre investimento, sobre por que você deve investir, então vamos para quais são os tipos de investimento. A renda fixa, que é basicamente, ela se chama assim porque ao fim do contrato de renda fixa, no fim do investimento, você, no início, já sabe quanto você vai ganhar lá. Por um exemplo, você investe em renda fixa R$1.000 e o banco, no caso de CDB, o Tesouro Direto, que é um país, no caso, te promete que depois de 2 anos ele vai te pagar 10% de rendimento, ou seja, os seus R$1.000 vão virar 1.100. E você sabe disso quando você investe na renda fixa. A renda variável, que é composta por ações, fundos imobiliários, ETFs e alguns outros, mas eles são os 3 principais tipos de investimentos, tem esse nome de renda variável porque você pode entrar num ativo, vamos supor, a ação da Banco Inter. Você pode entrar na ação do Banco Inter hoje com ele valendo R$100 e pode ser que amanhã esteja valendo 110, daqui 5 dias 98. Obviamente que eu estou com números fictícios para mostrar para vocês por que chama renda variável. Porque renda variável, mesmo que você tenha uma ideia, tipo, vou investir em tal empresa porque eu sei que ela pode ser lucrativa, não sei o que, daqui a um tempo ela vai me render bons frutos, você não sabe quanto você vai ganhar no fim do seu investimento. Ações, você basicamente está se tornando dono de uma empresa, né? Os fundos imobiliários, você está comprando um ticket como se fosse uma vaga num fundo que um gestor, um grupo de gestores utilizam, no caso do fundo imobiliário, para compra, venda, aluguel de imóveis, em que parte desse lucro deles é dividido entre os investidores, em quem tem a vaga naquele fundo. A grande diferença de ações para fundos imobiliários, você pode pensar, porque a ação valoriza, fundo imobiliário também, então no fim das contas é a mesma coisa. Mais ou menos, porque o fundo imobiliário, além de ter uma variação um pouco menor do que as ações, ele obrigatoriamente te paga todos os meses dividendos. Ou seja, se você tem 10 vagas num fundo imobiliário, né? 10 tickets do fundo imobiliário. E cada ticket vale R$100. E eles te prometem pagar por mês 1% do valor do ticket por ticket. Você vai ter R$10 todos os meses. As ações, elas podem te pagar dividendos, mas não são obrigadas a isso, diferente dos fundos imobiliários. E os ETFs são ativos que replicam índices. A gente tem, por exemplo, o S&P 500, que é um índice da variação de preço das 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Existe um ETF aqui no Brasil, que você compra, e esse índice é replicado quase que à risca. Ele não é literalmente igual, mas é quase que à risca. E tem outros índices, tem o índice da Nasdaq, que é outra bolsa americana, e por aí vai. E tem a renda volátil, que eu gosto de separar da renda variável, mas na literatura, principalmente aquela um pouco mais antiga, né, de 2012, 14, eles consideram renda variável. Eles chamam de renda volátil aquilo que é criptomoedas e tokens. As criptomoedas é um mercado muito novo, começou em 2012 com o Bitcoin. E eu gosto de chamar de renda volátil porque a variação de preço é muito maior do que a da renda variável.
O Bitcoin, esse ano, aconteceu de em cerca de 1 a 2 dias desvalorizar 50%. Assim como também aconteceu de, em 3 dias, valorizar 100 e poucos por cento. Não lembro o número exato agora. Por isso que eu vou chamar de renda volátil, porque tem uma volatilidade. A variação é muito mais alta. E quais são os conceitos básicos do investimento? Além do que eu já falei, que o risco vem de não saber o que você está fazendo, tem o de risco e ganho. Já muitas pessoas escutam isso e encaram como verdade que o ganho é diretamente proporcional ao risco. E não é totalmente verdade. Por quê? A gente tem dois tipos de risco. O risco não sistêmico e o risco sistêmico. O risco sistêmico é aquele que envolve o ser humano como completo, o planeta Terra. Por exemplo, a pandemia do Covid-19 é um risco sistêmico. Você não tem como impedir, você não tem como se precaver e você não tem influência sobre a pandemia. Então, isso é um risco sistêmico. Já o risco não sistêmico é todo tipo de risco que, através de conhecimento, experiência, você consegue se precaver dele e minimizar. Obviamente, sempre tem o que aprender em qualquer coisa, mas supondo que você tivesse 100% de conhecimento sobre criptomoedas, você só estaria à deriva do risco sistêmico. Do risco não sistêmico você não estaria. Por isso que existem pessoas, investidores mais experientes, que têm ganhos astronômicos, que o risco não é necessariamente do tamanho do ganho. Supondo assim, colocando em números, existem ganhos 100 que o risco foi 10. Obviamente que existem ganhos 1000 que o risco foi 10 mil. Isso varia do conhecimento, do tipo de investidor que a pessoa é, se a pessoa é mais contida nos seus investimentos, se ela toma mais riscos, procurando uma rentabilidade maior. Mas o risco não é necessariamente diretamente proporcional ao ganho. A gente tem a regra do 100, que é uma regra que eu não aplico na minha vida de investidor, mas ela tem uma grande importância, que é, você pega o número 100 e subtrai sua idade. Eu, por exemplo, tenho 18 anos, então daí 82. 82 é o percentual da minha carteira que deve estar investida em renda variável e renda volátil. A carteira de investimentos é basicamente o conjunto dos seus investimentos em renda fixa, variável e volátil. São todo tipo de investimento que você faz. Então, segundo essa regra, eu teria que ter 82% da minha carteira em renda volátil e variável e 18% em renda fixa. Eu coloquei aí como alto risco, porque se você for procurar essa definição, vai estar em investimentos de alto risco, porque, sem dúvida alguma, o investimento de renda variável e renda volátil é consideravelmente mais arriscado que o de renda fixa. Mas não necessariamente eles são de alto risco por tudo que eu já expliquei antes. A ganância. A ganância é um dos maiores problemas do mercado financeiro e o que faz muitos investidores que hoje são experientes quebrar ou pelo menos perder todo o dinheiro que eles investiram. Por quê? Quando você inicia no mundo dos investimentos, você acaba por acertar alguma operação ou outra, começa a ganhar dinheiro e você para de se atentar aos principais riscos de certos investimentos, de olhar os fundamentos de uma empresa, de uma criptomoeda, de olhar como o mercado está funcionando, cego por conseguir altos rendimentos, alta rentabilidade. Então, basicamente, é um dos principais problemas do mercado. E é o que a gente mais tem que estar atento. E caso você consiga se controlar, ter noção sobre a ganância que existe em todo mundo que investe tem um pouco, você consegue se precaver de problemas que você gerou para você mesmo. E tem o Fear and Greed. Fear é medo, greed pode ser traduzido como ambicioso ou ganancioso. O mercado medroso, né, que seria o fear, é quando você vê as pessoas falando muito no Twitter, hoje em dia, ou nos jornais, sobre que investimento é bolha, que mercado financeiro é bolha, ou que Bitcoin, por exemplo, é bolha, e que as pessoas estão saindo do mercado, os preços estão despencando. Você pode ter certeza que são nesses momentos que você consegue os melhores preços em ativos bem fundamentados. Por quê? Um ativo que já se provou com o tempo, mesmo com a queda dele, ele vai voltar a subir. Como eu disse, da questão da segurança, da estabilidade, que todo tipo de investimento no longo prazo foi rentável. Então, quando as pessoas estão saindo do mercado e o preço está lá embaixo, está todo mundo com medo, não querendo entrar de novo, é quando você vai ter os melhores momentos de entrada para conseguir segurar, né, que o pessoal fala de fazer o hold de ativos que no longo prazo vão ser bastante lucrativos.
E o mercado ambicioso, quando está todo mundo entrando, todo mundo falando, entrando de qualquer jeito, sem conhecimento, você pode ter certeza que em pouco tempo o mercado vai cair, vai despejar as pessoas que não têm conhecimento e vai jogar os preços lá embaixo. Por quê? Porque uma hora, depois que todo mundo lucrou, as pessoas vão querer refazer, né, o seu lucro, realizar o seu lucro, né, pegar para eles mesmos. Isso faz o preço ir lá embaixo. Então, um dos principais jeitos de você analisar um mercado é ver se ele está extremamente medroso ou ambicioso. No caso do Bitcoin, em 12 de março de 2020, foi o dia que houve o despejo por causa da pandemia do Covid. E você via que era um mercado medroso, que as pessoas não queriam entrar, estavam com medo do que poderia vir, e foi, nos últimos anos, o melhor momento de entrada no mercado. Quem entrou nessa baixa do dia 12 e segurou até agora, no início de 2021, teve mais do que 100% de rentabilidade, mais que dobrou o seu capital em menos de um ano. Então, como que a gente vai investir? Primeiro, você precisa investir por corretoras ou em bancos, em casa de renda fixa. Tem alguns exemplos aí, mas tem várias corretoras de ações, de criptomoedas. Você precisa procurar e ver qual que é a melhor para você. Aqui eu indico, para quem ainda não tem uma corretora, no caso das ações, é o Banco Inter, porque você não paga nenhum tipo de taxa para poder comprar e vender ações, fundos imobiliários. E no caso de corretores de criptomoedas, a Binance, que é a maior corretora, ela é internacional, mas aceita Pix como depósito, e é que cobra menos taxas na hora de você colocar ou sacar seu dinheiro. Em que a gente vai investir? Como que eu vou escolher meu investimento? Aí tem 3 imagens que cada uma representa um pouquinho do que está escrito. No caso dos indicadores, que eu escrevi PL, P sobre VP, PEG Ratio, que não vem ao caso eu explicar cada um deles, mas eles são extremamente importantes para uma análise, e caso vocês queiram, quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, meus contatos vão estar no fim da palestra, eu vou passar referências também para vocês aprenderem mais sobre, irem mais a fundo. Meu objetivo aqui é instigar vocês sobre o conhecimento dos investimentos. No caso de ações e fundos imobiliários, você vai usar principalmente os indicadores das empresas. Essa foto mais à direita, aqui tem o fundo branco, que está escrito indicadores da SQIA3, que é a Sinqia, que é uma empresa de tecnologia brasileira, mostra vários indicadores que indicam se a empresa está lucrando, se a empresa tem muita dívida, qual que é o crescimento anual da empresa, a relação de passivos e ativos da empresa, e por aí vai. E assim você consegue, juntando vários indicadores, analisar se a empresa daqui um tempo ela vai crescer, se ela vai diminuir, se o preço vai variar para cima, para baixo, se ela está subvalorizada, ou seja, as ações estão sendo negociadas por um preço menor do que elas valem, e por aí vai. A análise técnica, que é a foto mais da esquerda, onde tem o gráfico, e esse gráfico também é do Bitcoin, é quando você tenta encontrar no gráfico padrões e desenhos gráficos, ou utilizar indicadores que fazem cálculos matemáticos por cima da variação desse preço, para tentar desenhar e prever como o preço vai se comportar. Aí, nesse caso, vocês podem ver, se a imagem tiver com boa qualidade, vocês conseguem ver um triângulo desenhado no fim da variação do preço do Bitcoin. Esse desenho, por exemplo, é um triângulo simétrico, que significa que o mercado não sabe o que ele vai fazer, que ele está indeciso e que ao fim desse triângulo ele pode tanto despencar para baixo quanto ir muito para cima. Já a análise fundamentalista é quando você vai atrás do que torna aquela empresa única. Qual é a missão daquela empresa, qual é o objetivo, se ela tem uma boa relação com seus funcionários, se ela deixa a sua marca, por exemplo, a Apple, quando você vê uma massa mordida, você sabe que é da Apple. E daí vai os fundamentos, é o que torna aquela empresa única e o que torna ela especial, além de olhar também se o tipo de mercado que ela está é promissor, no caso das tecnologias, ou algo do tipo. A questão da rentabilidade entra para todos os tipos de investimento, mas principalmente para a renda fixa, porque na renda fixa você sabe qual rentabilidade você vai ter. Muito mais vale você deixar seu dinheiro guardado por um tempo para entrar num bom investimento mesmo, de qualquer tipo de investimento, renda fixa, variável, volátil, do que entrar em qualquer um que não vai te gerar muitos frutos. Por isso que você tem que estar sempre atento à rentabilidade. Onde a gente vai adquirir conhecimento? Já que não tem como eu ficar falando tudo para vocês, porque eu gastaria horas para explicar cada parte do meu conhecimento, porque
você precisa, para começar a investir com sucesso, de uma densidade de conhecimento até que grande. Então, as minhas indicações, que foi onde eu consegui grande parte do meu conhecimento, no caso das ações, é o canal do Primo Rico, Thiago Nigro, e o canal do Jovens de Negócio, do Breno Perrucho, que são dois grandes investidores e empreendedores também, que explicam muito bem sobre o mundo das ações. E no caso de criptomoedas e tokens, tem o Augusto Bax e o Caio Vicentino. Eles são incríveis. Hoje em dia, a maior parte dos meus investimentos está no mercado de criptomoedas. Eu tenho um pouco de investimento na B3, que é a Bolsa Brasileira, mas eu me concentro mais na parte de investimento em cripto. E no caso de livros e autores, a gente tem vários autores, vários livros. Gustavo Cerbasi, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, John Greenblatt, todos eles são listados. São grandes autores, grandes livros que agregam muito conhecimento, mas obviamente esses não são as únicas maneiras de você conseguir conhecimento. Existem vários outros canais, vários outros autores e várias outras maneiras de você conseguir investir. No caso de cursos, porque existem muitos cursos que aparecem em redes sociais, existem cursos sérios, sim. O Augusto Bax, por exemplo, tem um ótimo curso de criptomoedas, mas tem que tomar bastante cuidado, porque tem gente que, na verdade, está vendendo conhecimento muito superficial por um preço muito alto para conseguir dinheiro, já que eles não conseguem no mercado financeiro. Então, quando você for comprar um curso, você tem que ir bastante atrás de saber como aquele curso funciona, o que a pessoa aborda, porque existem muitas pessoas que, na verdade, não estão oferecendo um bom produto. Galera, investir pode mudar a sua vida, é life changer. Você pode ou ter a segurança de conseguir comprar um carro sem entrar em dívida à vista no futuro, comprar um imóvel, ou até mesmo virar milionário, como eu mostrei. Para exemplificar para vocês, eu fiz a simulação do investimento de juros compostos, que é todo o dinheiro que você ganha nesse investimento, ele é reinvestido automaticamente. Se você investir R$2.000, um investimento inicial de R$2.000, e todo mês aportar R$100, durante 5 anos, com a rentabilidade de 3% ao mês, você vai ter investido do seu bolso R$8.000, ou seja, dos R$2.000 iniciais, mais R$6.000 diluídos por meses e meses. 100 mil? Eu falei 100 mil? Desculpa, eu acho que são 100, se eu falei 100 mil. E, no final das contas, você vai ter R$28.088. Isso em 5 anos. Esse mesmo investimento, mas mudando o aporte mensal de R$100 para 200, você vai ter investido R$14.000 do seu bolso, R$2.000 do investimento inicial e 12.000 dos investimentos diluídos aos meses. E, no final desses 5 anos, você vai ter R$44.400, o que é uma boa entrada para um carro caro, né, de R$100 mil ou mais, ou até você consegue comprar à vista um carro popular, ou até um carro melhor, assim, de marcas renomadas, um pouco mais antigo. Enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês e tentando instigar vocês é ir atrás de aprender a investir. É um pouco de tempo que você vai gastar agora, um pouco de dinheiro que você vai gastar, né? Você não vai gastar, mas enfim, um pouco de dinheiro que você vai ter que abdicar hoje para que no futuro você tenha uma vida financeira estável. Então, galera, é o que eu falei, o que o Antônio falou também na primeira palestra sobre empreendedorismo, que foi muito boa. É um esforço hoje para um amanhã mais tranquilo. O amanhã é uma analogia para o futuro. Então, galera, muito obrigado. Esses são os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail ou meu Discord. Eu acho que esses 3 meios de contato facilita bastante. Eu acho que vocês conseguem conversar comigo, mas caso não consigam, entre em contato ou com a Lê, coordenadora do projeto, ou com alguma outra pessoa do Magnum que esteja aí no terceiro, segundo ano, que eu tenho contato lá, que eles te passam o seu número ou me mandam um e-mail que eu passo meu número para ficar mais fácil de conversar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bernardo Nicolau, sou ex-aluno do Colégio Magnum e eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos.
Eu também sou o criador do canal do YouTube Nick Internacional, onde eu trabalho grandes temas do mundo e da política internacional de forma fácil e bem-humorada. O nome da minha palestra de hoje é Democracia em Tempos de Cólera, o que o mundo pode nos ensinar sobre a vida em polarização. Meu objetivo é trazer para vocês um pouquinho aí realmente dos aprendizados que eu consegui ao longo dos últimos anos e o que eles nos mostram quando a gente vai avaliar o estado das democracias e da polarização no mundo de hoje. Eu sei que todos nós estamos saturadíssimos de notícias ruins. Sei que isso realmente coloca um peso muito grande na gente, principalmente nessa era de redes sociais de 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente sendo bombardeado com notícias por aí. Mas eu não estou aqui só para te falar de como você se sente, isso eu imagino que você já sabe muito bem. Meu objetivo com essa palestra é fazer você sair daqui sentindo um pouquinho mais de empatia. E para isso, eu vou pegar algumas coisas que eu aprendi com o mundo para falar sobre três categorias principais: pessoas, polarização e democracia. Então, convido vocês a entenderem um pouquinho mais sobre isso comigo. Nessa ordem, vamos começar com pessoas. Poxa, Bernardo, mas você fala para a gente que você trabalha com política internacional e você realmente quer começar com as pessoas? Por que não começar com os países? Por que não começar com os governos? Por que não começar com grandes órgãos internacionais? Olha, tem um bom motivo para isso, na verdade. Só nas Nações Unidas nós temos 193 países. Se nós contarmos com outros países amplamente reconhecidos que não estão na ONU, são 197. E se a gente sair do círculo dos amplamente reconhecidos e for para os países que pleiteiam o status de países originais, já são mais de 200 países com tranquilidade. São países diferentes, com histórias diferentes, com culturas diferentes, mas todos esses países têm um denominador comum. O nome desse denominador é ser humano. As pessoas são o elemento comum entre todos os países que a gente tem. E para entender essas pessoas, a gente precisa de um valor que se chama empatia. Empatia, muito bem trabalhada no Colégio Magnum, é você ser capaz de se colocar no lugar do outro. E mais do que isso, é você ser capaz de entender com os olhos do outro. Perceber a partir da perspectiva de uma outra pessoa. Uma das minhas citações favoritas, pelo filósofo Aristóteles, já dizia: a marca de uma mente inteligente é a capacidade de entreter uma ideia sem adotá-la. É a sua capacidade de ver pelos olhos de outra pessoa sem necessariamente ter que concordar com ela em várias questões. E para as relações internacionais, isso é absolutamente necessário. E o que nos colocar na posição de outras pessoas nos ensina? Bom, apesar de nós termos culturas diferentes, apesar de nós termos histórias e vivências bastante diferentes pelo mundo, o ser humano, em quase qualquer lugar, em praticamente todos os lugares, é, em sua maioria, igual. E é por isso que a gente consegue fazer algumas análises interessantes a partir daí. Vem comigo, vamos entender isso um pouquinho melhor. Os seres humanos, eles têm instintos básicos. Apesar de nós acreditarmos que o ser humano é um animal racional e toma todas as suas decisões de forma pragmática e de forma fria, conversinha para boi dormir. Se algum de vocês já fez alguma sessão de terapia, já deve ter visto que uma das primeiras coisas que todos os psicólogos tentam desconstruir é a sua noção de que você está no controle de todas as suas atitudes. E isso, nas relações internacionais e na política internacional, quando nós analisamos políticas que afetam a população, tem que ser levado a um grau ainda maior. Não é só você, enquanto indivíduo, que não age de forma racional. É todo mundo. E isso se deve a instintos muito subconscientes, emocionais, que fazem com que nós nos comportemos como nós nos comportamos. São questões bastante primais, que vêm realmente de um passado em que nós éramos pouco mais do que primatas andando por aí. É um passado de medo de agressão, o medo da fome, o medo da morte, o medo do abandono, o medo do não pertencimento ao grupo, já que seres humanos sempre foram animais sociais, são todos resquícios de um momento pré-civilizatório. E apesar de o ser humano ter construído civilizações e se tornado mais sofisticado, o que acontece é, a gente ainda tem esses medos. Nós ainda manifestamos muitos desses medos nos nossos dia a dia. E isso é uma coisa bastante perceptível. Muitos dos posicionamentos mais extremos que nós vemos na política mundial são causados por medo e por medos instintivos subconscientes. Um exemplo fácil para vocês, aqui do topo da minha cabeça: xenofobia.
o medo do estrangeiro. No geral, esse é um medo causado pelo medo de ser atacado, o medo da agressão, o medo do diferente, o medo daquele que você não conhece. E vários fenômenos mundiais são explicados por medo. Entendendo o medo, você entende muitos dos comportamentos das populações mundiais. Uma outra questão que nós podemos falar aqui é que, apesar de as pessoas serem de culturas diferentes, elas, no geral, têm valores comuns. Nisso, os antropólogos ficam loucos e vão querer me atacar aqui, mas calma, eu explico. As pessoas têm valores comuns, não na forma em que isso se manifesta culturalmente. Mas as pessoas, no geral, até por terem certos sentimentos instintivos que a gente traz desde uma fase evolutiva, como o seu desejo por autopreservação, o seu desejo de garantir a vida, de ter estabilidade, de ter segurança para você e para a criação dos filhos, de ser aceito pelo grupo, tudo isso se traduz em alguns valores que nós damos um nome um pouquinho diferente na sociedade de hoje. É um desejo por aceitação, é um desejo por cuidado, é um desejo por dignidade, desejos por segurança, desejo por ordem. Todas as sociedades do mundo valorizam esse tipo de coisa. Todas. Só que eu falo para vocês, poxa, nós temos muitas coisas em comum. O ser humano é igual em todos os lugares do mundo. Nós temos medos compartilhados, nós temos valores compartilhados. Vocês podem estar se perguntando aí do outro lado da câmera, poxa, por que então as pessoas discordam tanto em tantas questões importantes de política? Se elas têm valores comuns e medos comuns, elas não deveriam concordar? Calma, calma. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Sim, as pessoas têm valores comuns por todo mundo. E isso falando de valores basilares, não valores que aí você entra na moral e começa a qualificar. Falando de valores como autopreservação e o desejo por segurança. Todas as pessoas do mundo partilham isso. Mas esses valores são hierarquizados com pesos diferentes, dependendo da sociedade em que você se encontra. Essa hierarquia de valores é manifestada como ideologias diferentes, posicionamentos políticos diferentes. Todas as pessoas valorizam esses valores, o que não significa que elas valorizam igualmente, da mesma forma, no mesmo gênero, número e grau. Um exemplo. Imagine uma situação em que você tem em jogo aí dois valores bastante importantes para os seres humanos. Dignidade e liberdade. Uma pessoa que valoriza mais liberdade vai tomar decisões completamente diferentes de uma pessoa que valoriza mais dignidade. E isso vai se manifestar como ideologias diferentes em um mesmo cenário político. Mas o que move essas pessoas continua sendo o mesmo conjunto de valores. Isso é uma coisa que a gente perde muito hoje em dia. A gente não percebe que, apesar de todas as diferenças políticas, as pessoas têm muito mais em comum do que elas têm de diferente. Isso eu acho que é muito bem traduzido por uma frase que já virou meme, já super espalhada, que o pessoal costuma chamar de navalha de Hanlon, apesar disso ser uma origem um pouco questionada, que diz: nunca atribua a malícia aquilo que pode ser adequadamente explicado pela ignorância. Nossa, Bernardo, então você está falando que existem as pessoas que discordam das outras só porque elas são ignorantes? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, por serem ignorantes dessas similaridades entre as pessoas, nós tentamos atribuir a certos grupos a malícia. Poxa, mas eles fizeram isso porque eles queriam o mal, eles fizeram isso porque eles queriam a destruição, eles fizeram isso porque eles queriam a erradicação de tal elemento, de tal grupo, de tal coisa. No geral, essa não é a explicação. E essa é uma das coisas que, certamente, trabalhar com relações internacionais me explicou com bastante tranquilidade. E isso se relaciona com o nosso próximo ponto, que é a polarização. Sim, quando nós vamos falar da polarização, acho que é interessante definir polarização, porque é um conceito que já ficou um pouquinho chique, widespread aí, todo mundo falando de polarização o tempo todo. Mas o país está muito polarizado, mas o mundo está muito polarizado. O que é estar muito polarizado? Estar muito polarizado, no contexto em que o pessoal usa, basicamente, significa nós termos grupos que cada vez mais se veem como absolutamente incompatíveis, absolutamente diferentes, com interesses irreconciliáveis. Esse é o caso? Nem sempre, mas esses grupos cada vez mais se entendem assim. Nos Estados Unidos, isso se traduziu em um processo em que, enquanto antes o democrata mais conservador costumava ser mais conservador do que o republicano mais liberal, atualmente não é assim.
Você não encontra nenhum republicano que seja mais liberal do que um democrata, nenhum democrata que seja mais conservador que um republicano. Os montinhos que tinham uma interseção aqui agora estão muito mais separados. Isso é a polarização. E como a polarização se relaciona com o que nós aprendemos sobre as pessoas. Olha, para falar para vocês sobre polarização, sem a gente precisar aprofundar muito, porque é um tema bastante complexo, eu filtrei para vocês os principais pontos que são levantados pela literatura científica que é produzida sobre esse tema atualmente. Essa literatura científica foi produzida no mundo inteiro, estudando polarizações de vários países diferentes. E ela chega a algumas conclusões interessantes. Vamos entender o que é. Primeiro de tudo, da mesma forma que as pessoas são animais emocionais e não racionais, a polarização não é um fenômeno racional. Ela é um fenômeno emocional. E como a maior parte dos fenômenos emocionais da humanidade, ela está intimamente ligada àquelas emoções instintivas que eu falei. Como assim? Há dois aspectos principais da natureza humana que explicam a polarização. O primeiro deles é um desejo profundo de autopreservação. Nenhum de nós gosta de ser ferido. Nenhum ser humano, nenhum mamífero, nenhum animal que eu conheça gosta de ser ferido. E o reflexo natural do cérebro desse animal é evitar a dor de todas as formas possíveis. Aí vem a questão interessante e o porquê disso se relacionar com polarização. Cientistas da Universidade do Sul da Califórnia fizeram um estudo e colocaram em um aparelho de ressonância magnética pessoas que foram expostas a posicionamentos políticos contrários àquilo que elas acreditavam. E o que esses cientistas perceberam, mapeando as ondas cerebrais dessas pessoas, é que as partes do cérebro que reagiam à exposição a argumentos contrários dessas pessoas eram as mesmas partes do cérebro que são comumente associadas à identidade. Ou seja, a pessoa ver uma ideia política contrária àquilo que ela acredita é tido pelo cérebro como uma agressão à forma como a pessoa se identifica, a quem ela se vê como sendo. E aí, como você vê um ataque àquele que você é claro que você vai querer reagir. É claro que você vai querer se defender. Então as pessoas se polarizam muito como se elas estivessem sofrendo um ataque, porque, de forma cerebral, elas estão. E um outro fator que influencia a polarização, que é o nosso segundo aspecto aqui, é um medo de não pertencimento. E vejam comigo como que essa também é uma questão bastante instintiva, que nos segue de tempos pré-civilizatórios. Quando nós éramos lá primatas pouquíssimo distantes ainda dos nossos primos chimpanzés, nós andávamos em grupos, em pequenas tribos pela savana, pequenas tribos primatas por aí. E se você fosse abandonado pelo grupo, poxa, seres humanos não têm bicos, seres humanos não têm garras, seres humanos não têm veneno. Nós não temos muitas ferramentas além da nossa inteligência e da nossa capacidade de estar em grupo. Se você fosse abandonado pelo grupo, era uma sentença de morte. Para não serem abandonados pelo grupo, esses pequenos primatas pré-civilizatórios faziam algumas coisas. Eles imitavam os rituais do grupo, eles comiam da forma como o grupo comia, eles concordavam com o que o grupo propunha, e era sempre assim. Só que nossa sociedade ficou um pouquinho mais sofisticada do que era quando a gente estava na savana africana. Só que nós continuamos repetindo esses comportamentos do grupo por uma vontade profunda de pertencimento. Vocês que estão na idade da adolescência, vocês têm um termo para isso que é peer pressure. Peer pressure não é só uma coisa de filme de high school americano, não é só uma coisa que você sente no ensino médio, é uma coisa que a natureza criou para garantir que as pessoas fiquem encaixadas dentro do grupo, por sobrevivência. E na sociedade de hoje, essa peer pressure também acontece na política. Você não quer se destacar e ter opiniões diferentes, porque copiar as opiniões do grupo é o que faz com que você sinta que você vai pertencer. Às vezes você nem pensava tudo aquilo que aquelas pessoas pensavam, mas a partir do momento que você se identifica como progressista ou conservador, você passa a adotar muito mais das ideias daquele grupo, porque você quer fazer parte dele. E aí entra um outro aspecto que é, quando você faz parte de um grupo, você também quer defendê-lo de todos os ataques externos. E essa vontade de defender o grupo, mais uma vez, alimenta a polarização. Algo que as pesquisas nos mostram, ideias equivocadas sobre a polarização, não é sobre falta de informação. Não é que essa pessoa está se polarizando cada vez mais porque ela não lê, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque ela não tem conhecimento do mundo. Várias pesquisas foram feitas nesse aspecto e o que foi concluído é, independentemente da quantidade de informação que uma pessoa tem e da quantidade de informação que essa pessoa recebe,
ela filtra essa informação para encontrar aqueles pontos que valorizam a própria identidade da pessoa e a identidade de grupo que essa pessoa tem para ela mesma. Então, se você quer convencer alguém que você sente que está se polarizando, não é sobre encontrar uma informação adicional. Não é por aí que você tem que ir. Nós valorizamos informação de forma diferente, dependendo de quem emitiu essa informação. Se essa pessoa faz parte da nossa identidade de grupo ou não. E essa informação, claro, acaba por ser descartada. E aí você pode estar pensando, então quer dizer que todas as outras pessoas são movidas por impulsos irracionais? Não só as outras pessoas. Mas calma, eu não vim aqui só para falar que você também é um animal irracional. Vamos entender um pouco melhor como que saber desses processos e saber desses impulsos naturais pode te ajudar a viver de forma mais saudável e mais tranquila em sociedade. O interessante aqui é entender que você tem gatilhos que são subconscientes e que são emocionais. Identifique os seus gatilhos. Identifique aqueles momentos em que você está cedendo rápido demais a uma ideia ou que você está rejeitando rápido demais uma ideia e se policie. Não precisa necessariamente ceder ou discordar da ideia. Você pode simplesmente pensar, eu estou fazendo isso porque eu olhei toda a informação disponível e eu estou convencido, ou porque o meu grupo aceitou, ou porque o meu grupo rejeitou. E caso você vá discutir com alguém que você sente que está indo pelo caminho da polarização, entenda, não é racional, é emocional. E o seu diálogo com essa pessoa só tem propósito em um ambiente seguro, em que essa pessoa consegue dialogar com você e que você fala com ela por um denominador comum, que é o denominador emocional. Não é sobre fazer a pessoa descobrir coisas, não é sobre fazer a pessoa pensar coisas, é sobre fazer a pessoa sentir coisas. Mostrar perspectivas diferentes para alguém que está mais polarizado costuma ser o caminho mais eficiente para fazer com que essa pessoa sinta menos medo, menos uma sensação de ameaça, menos sensações que fazem com que aquele lado instintivo das pessoas reaja negativamente. Então sempre apele para atenuar essas emoções. E para concluirmos, quero falar com vocês um pouquinho sobre democracia. Uma palavra aí que o pessoal hoje em dia enche a boca para falar e que circula em todos os ambientes, dos Estados Unidos à China. Mas que, bom, vamos primeiro colocar aqui um termo comum para a gente ficar na mesma página. Quando eu falo democracia, eu quero dizer aqui democracias liberais, não qualquer democracia que a gente vai ver aí. Vamos partir do pressuposto que democracias liberais existem no mundo de hoje. A democracia é fácil, até que alguém comece a pensar diferente. E é justamente por isso que a democracia vai ficando difícil. Quando a gente pensa nessa questão das pessoas e nessa questão da polarização, a democracia é composta por vários grupos diferentes, cada um com sua própria percepção de mundo, cada um com sua própria hierarquia de valores, e todas essas pessoas estão no mesmo saco, tentando construir um futuro juntas. Olha, em momentos mais acalorados, isso dá vontade de arrancar os cabelos. Eu entendo. E olha, com as redes sociais, isso só piorou. E eu entendo se você se sente um pouco sobrecarregado às vezes. Eu acho que quando inventaram a democracia representativa, ninguém nunca pensou que ela seria tão representativa assim. Representativa o tempo todo, em qualquer lugar. E é cansativo. É cansativo de verdade, é um obstáculo, é um desafio que, enquanto pessoas que vivem numa tentativa de democracia, nós vamos ter que enfrentar. Mas, uma coisa boa que eu posso falar para vocês, para que vocês saiam talvez um pouquinho mais leves dessa palestra. Os pontos de dificuldade da democracia são exatamente os maiores pontos fortes que a democracia tem. Articular um modelo em que nós conciliamos o interesse e as vontades, os medos e as aspirações de tantos grupos diferentes é exatamente o que permita que nós cresçamos, porque a gente sai da nossa zona de conforto, dentro desses grupinhos hermeticamente fechados, e a gente começa a pensar diferente e avançar em direção a um futuro que sozinhos nós não conseguiríamos arquitetar. Democracia é reconhecer, basicamente, todos esses aspectos que nós falamos das pessoas e da polarização, que isso vem de uma coisa muito mais gutural, muito mais antiga, muito mais instintiva de todos nós. Democracia é reconhecer que por baixo de toda essa pompa ideológica existe um denominador comum chamado humanidade. E no final do dia, todos nós, independentemente de ideologia,
Só queremos estar seguros, aceitos e felizes ao lado das pessoas que nós amamos. Eu acho que essa é uma boa conclusão para a gente levar para o futuro. Talvez atenuar um pouquinho da sobrecarga desse mundo digital em que a gente vive. Talvez essa seja uma boa perspectiva para levar aí para frente. Eu sou Bernardo Nicolau e essas são algumas das coisas que eu aprendi com o meu trabalho com o mundo e com a política internacional. Sempre veja o lado humano. Entenda que a polarização é um processo emocional. Entenda que a democracia vale a pena se a gente leva ela para frente. Muito obrigado. Boa noite. Bom, pessoal, então é isso, né? Eu quero agradecer demais os palestrantes de hoje. Foi simplesmente maravilhoso, eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo, né? E essa conclusão foi providencial, né? A democracia vale a pena, então vamos levá-la para frente, que a gente tenha compartilhado muito aqui, eu tenho certeza que todo mundo que teve a oportunidade aprendeu muito, agradeço a todos e espero todo mundo no próximo Magnum Talks. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até!